Sou um filho amado de Deus, que me identifico com cada pessoa que vem aqui compartilhar seus testemunhos. Hoje estou aqui para apresentar o meu testemunho pessoal e especial, como Deus tem dirigido a minha vida no discernimento das minhas áreas de recuperação e em sendo tratadas, como tenho feito as reparações. Assim, vou começar de novo dizendo que sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade, baixa autoestima, religiosidade, procrastinação e codependência. Meu nome é Conrado. Meu nascimento foi meio complicado, só vim tomar plena consciência disso recentemente, que sobre minha vida tinha uma palavra, uma sentença de morte. Antes do meu nascimento, minha mãe teve muitos abortos espontâneos, tanto que no caso do meu irmão anterior, até mim, 6 anos, depois mais 6 anos de diferença. Atualmente entende-se que havia um problema de RH negativo no sangue da minha mãe, mas o fato que, ao ela contar que ela estava grávida de mim, meu pai a orientou a ir na farmácia e comprar o remédio, que era um laxante para animal muito poderoso, que provocaria o aborto. Ela estava com a saúde muito debilitada e poderia falecer na gravidez, tanto que o meu irmão e eu tivemos que nascer no hospital, não em casa, pois era uma gravidez de alto risco. E um outro detalhe é que ela estava com 49 anos. No final do dia, ao chegar em casa, meu pai perguntou se ela havia comprado e tomado remédio, ao que ela respondeu que comprado sim, mas havia desistido da ideia de tomá-lo e havia jogado na privada. Ele disse da preocupação dele com a saúde dela, pois havia um risco muito grande de vida, mas a apoiou e foi com muita dificuldade que a gravidez chegou a bom termo. E após o meu nascimento, minha mãe ficou tão debilitada ao ponto da minha irmã ter que cuidar de mim, perdendo o ano escolar por causa disso. No retiro Restauração, tomei consciência espiritual da sentença de morte nessa história de família e liberei perdão para o meu pai, que já tinha falecido. Além disso, por estar viajando no dia do seu falecimento, não consegui estar presente no enterro do meu pai. Com isso, sem que eu soubesse, ficou uma pendência emocional que, ao ser ministrado na aula de lutos e perdas no curso de psicoteologia, entendi que deveria colocar meus sentimentos em uma carta e ir na minha cidade natal, Presidente Prudente, onde o meu pai está enterrado, e ler esta carta diante do seu túmulo. Aproveitei uma de minhas férias, fui e fiz conforme foi me orientado. E sinto-me emocionalmente totalmente resolvido. Tive uma infância muito feliz em uma pequena cidade no interior de São Paulo, Piquerobi, 1.000 a 2.000 habitantes, onde as crianças, em especial os meninos, brincavam todos juntos. Assim, fui iniciado na minha vida sexual muito cedo com a molecada, praticando troca-troca, pois o conhecimento que tínhamos a respeito de sexo era observando os animais, até que uma experiência negativa de dor cessou a brincadeira em grupo. Em minhas memórias, no retiro, rendição, na época era retiro, agora é encontro, rendição, este assunto veio à minha mente e entendi que não estava resolvido, pois havia um garoto, meu vizinho, de quem eu me lembrava mais constantemente. Mas eu me lembrava apenas do seu apelido, Zimba. Nem o nome eu sabia. Mas haviam se passado 40 anos. Como fazer reparação? Fiz uma oração dedicando esse assunto para Deus. Recomendo que você só faça essa oração se você estiver disposto a obedecer e resolver o seu passado. Por quê? Meu irmão foi fazer uma viagem de férias na região e decidiu passar por Piquerobi alguns momentos. Ela é uma cidade de primeira, se você engata a segunda marcha já acabou a cidade.
Passeou de carro pelos lugares da nossa infância, dele e a minha, e antes de pegar o acesso para a rodovia, decidiu abastecer o carro. Quando foi pagar, o atendente, o dono do posto, olhou o nome, Walter Fanemiller. Você conhece Conrado Fanemiller? Era o Zimba, que mandou através do meu irmão o e-mail para que eu entrasse em contato com ele. Sem dúvida, Deus agindo nessa reparação. Fiz contato e nas minhas férias fui fazer a reparação com o Zimba, ficando hospedado na casa dele. Situação difícil. Durante todo o dia não tive um tempo a sós com ele. Finalmente, após o jantar, na presença da minha esposa, que já sabia de tudo, e da esposa dele, que eu acho que também sabia, lembrei desse assunto e pedi perdão. Foi constrangedor, mas foi uma bênção de Deus, pois saí desse encontro totalmente livre. E o Zimba prometeu visitar nossa igreja quando ele viesse a São José dos Campos, onde ele tem um amigo. Em vista desse início precoce, tive meu primeiro relacionamento sexual com um homossexual e 2 outros intercursos na adolescência, mas cessei ao ler na Bíblia a resposta de Deus a Caim, onde ele diz: o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então, tenho vencido a cada dia em minha sexualidade. Os homens que já fizeram o retiro Homens de Honra casado irão entender melhor o que eu vou compartilhar agora. Na minha adolescência, tive um pastor missionário americano que foi muito importante na minha formação. Ele uma vez me procurou para conversar sobre as meninas. Foi o único conselho que eu tive nessa época. E deu-me conselhos valiosos que, no entanto, não segui inteiramente, como vocês puderam perceber pelo que eu mencionei há pouco. Alguns anos atrás, Márcia e eu fomos visitá-lo nos Estados Unidos, onde eles estavam aposentados. E isso foi fruto de uma mensagem do pastor Carlito para que a gente honrasse aqueles que foram importantes no nosso passado e na nossa infância. Nós almoçamos na casa deles, um almoço americano, e após orarmos, continuamos a viagem. Márcia, em pouco tempo, dormiu, e fiquei eu e os meus pensamentos. O Espírito Santo começou a trazer-me à mente a conversa que havíamos tido na adolescência e as orientações do pastor Daniel, a dizer-me: volte e confesse seu pecado ao pastor Daniel e Dona Meire. Foi uma luta de aproximadamente 60 milhas ou 100 quilômetros, 1 hora, dirigindo e lutando com Deus. Até que ele disse na minha mente: que tipo de pastor você quer ser? Igual ao pastor Daniel? Igual ao pastor Carlito? Igual ao pastor Fabiano, a quem você admira e honra? Ou um pastor meia boca? Eu quero derramar a minha graça, as minhas bênçãos sobre você. Você decide. Acordei minha esposa, contei-lhe da minha luta e ela me incentivou a voltarmos. 100 quilômetros, mais 1 hora. Voltamos. Pastor Daniel e Dona Meira ficaram um pouco assustados, porque não estava previsto a gente voltar. Mas ao contar sobre o meu pecado que ocorreu após termos tido aquela conversa sobre as meninas, eu pedi perdão. E foi um momento emocionante e libertador. Ambos, pastor Daniel, Dona Meire, oraram por mim, declarando libertação e vitória sobre minha vida. E continuei a viagem e a vida com liberdade de espírito e emoções, e com a continuidade das bênçãos de Deus sobre minha vida. Dona Meire faleceu um tempo depois. O pastor Daniel veio ao Brasil alguns anos atrás, e ao visitá-lo na cidade onde ele estava,
na casa onde ele estava hospedado, em um momento a sós, ele mencionou que por eu ter voltado e confessado meus pecados a ele, Dona Meire, antes de falecer, compartilhou com ele que eles ficaram muito felizes e disseram que valeu a pena dar 30 anos da vida deles evangelizando o Brasil, por aquilo que eu fiz. Quero terminar dizendo que vale a pena fazer as reparações a que Deus te conduzir. Sei que há casos em que a orientação é buscar a sensibilidade do Espírito Santo para confessar somente ao seu confidente e não fazer reparações, mas ao obedecer à voz do Espírito e fazer essas 3 reparações, creio que a minha vida continuou sendo muito abençoada por Deus. Continuo a receber e a compartilhar a graça de Deus, vencendo na área de sexualidade. 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado pelo silêncio de vocês.